Essas pessoas simplesmente estão passando por aqui, ou estão aqui para nós? Quem são eles? Anchial olhou para esta frota que se aproximava rapidamente. Não havia emblemas de organização em suas naves espaciais, então sua identidade era desconhecida. Anchial estava confuso. Vendo que os inimigos não planejavam parar, Anchial estava preparado para lutar. No entanto, quando ele estava prestes a atacar, uma rachadura se abriu na parede espacial não muito longe novamente. Clotilde havia chegado. No momento seguinte, esta frota parou de se mover. O que está acontecendo com essa frota? Anchial olhou para esta frota enquanto se perguntava. Desta vez, Clotilde voou, então ele se virou para ele e o cumprimentou. Vossa Excelência Lorde das Trevas. Black Star. Clotilde acenou ligeiramente com a cabeça. Ele então virou-se para olhar para o viajante mal-vivo sob o pé de Ames e perguntou: como você o conheceu? Apenas uma coincidência. Anchial explicou brevemente o que tinha acontecido. Depois que Clotilde ouviu a história, até seus olhos se contorceram ligeiramente em seu rosto, geralmente sem expressão, quando ele disse suavemente: bem, isso é realmente lamentável. Depois que ele derrotou a convergência do mal, ele perdeu o rastro do viajante. Ele estava pensando em como ele ia continuar perseguindo o viajante, mas para sua surpresa, o viajante foi tão azarado que encontrou o Black Star logo depois. Ele não estava curioso sobre por que Anchial estava lá. Clotilde não estava preocupado com outros assuntos particulares dos ranks transcendente. Ouvi dizer que sua missão é matá-lo? Anchial perguntou. Clotilde acenou com a cabeça. Viajante é apenas um alvo. A ordem do governante é matar se a captura não for possível. Se capturado, ele será executado publicamente, que será transmitido ao vivo para todo o universo. E também interrogar quem o contratou. Você tem outros alvos de caça também? Clotilde olhou para ele e disse: há apenas alguns ranks transcendente neutros que gostam de ser mercenários. Eles estão relacionados com o ataque à ilha? Anchial estava curioso. O que quer que a dinastia diga? O tom de Clotilde era completamente despreocupado. Anchial estava sem palavras. Aqueles ranks transcendente neutros que foram marcados como alvos eram provavelmente inocentes neste assunto, mas infelizmente para eles se tornaram as ferramentas da dinastia para dar um exemplo. O Lorde das Trevas era de fato leal à dinastia, e ele não mostrou nenhum cuidado com isso. O ambiente difícil em que esses ranks transcendente neutros viviam podia ser visto claramente a partir deste assunto. Anchial então pensou nas civilizações de superconglomerado estelar e entendeu. Os alvos que a dinastia havia escolhido eram provavelmente aqueles que foram contratados pela aliança de superconglomerado estelar. Usando o ataque à ilha como desculpa, a dinastia claramente decidiu intimidar os outros e cortar as penas da aliança de superconglomerado estelar. Ao mesmo tempo, eles podem esperar imitar a tragédia dos pináculos para reduzir o número de ranks transcendente usando o incidente como desculpa. Anchial balançou a cabeça, mudou de assunto e disse: eu interroguei mais cedo e tenho a identidade de quem está por trás disso. Quem? A comunicação entre os dois não era privada, o viajante também ouviu. Sua expressão mudou instantaneamente quando ele olhou para Anchial nervosamente, com medo que ele cuspisse a civilização do arco estelar. No entanto, ele viu Anchial dar-lhe uma olhada. Viajante instantaneamente compreendeu e apressadamente interrompeu-o. Sorokin. Ele me contratou para atacar o Palácio Black Star para desviar a atenção do Black Star e prestar assistência indireta à Federação e à Igreja. Ele não é apenas um homem de negócios puro? Clotilde franziu a testa e ficou um pouco surpreso. Ele olhou para Anchial e disse: você acha que isso é crível? Eu acho que é bastante crível. Viajante é apenas um mercenário neutro, ele não iria me atacar do nada. Anchial sorriu. A civilização do arco estelar estava realmente relacionada, mas Anchial tinha sinalizado ao viajante para esconder sua identidade e culpar tudo sobre Sorokin. Assim, o ódio da dinastia não seria desviado e tudo iria para Sorokin. De qualquer forma, Sorokin estava realmente envolvido, então definitivamente haveria provas.
Embora o grande mecânico An fosse um futuro acionista do Grupo Financeiro Ilimitado, ele não ajudaria Sorokin apenas por causa de dividendos. Além disso, ele acabou de descobrir que Sorokin estava conspirando secretamente contra ele. Assim, ele queria usar o poder da dinastia Carmesim para causar alguns problemas para Sorokin, pelo menos fazer os altos escalões serem cautelosos sobre esse cara. Vou dizer ao governante. No entanto, ainda terei que levar o viajante de volta para mais interrogatórios, disse Clotilde. An Xiao acenou com a cabeça, virou-se, e deu um tapinha na coxa de Ames, sinalizando-a para levantar a perna. Então, ele tirou o âmbar do espaço-tempo e selou o viajante. Ao fazer isso, An Xiao apontou para a frota não muito longe que estava tentando fugir despercebida. A propósito, eu estava querendo perguntar, eles são suas tropas? Ao ouvir isso, Clotilde ficou atordoado por um momento. Eu pensei que eles eram seus homens. Ele notou que esta frota era a frota que ele tinha acabado de conhecer mais cedo assim que chegou. Vendo que An Xiao estava junto com esta frota, ele pensou que eles estavam do mesmo lado e que ele entendeu mal anteriormente, então ele não deu muita atenção. No entanto, do ponto de vista de An Xiao, ele só deu as coordenadas ao Lorde das Trevas, e esta frota chegou logo antes do Lorde das Trevas. Por isso, ele pensou que esta frota pertencia a ele. Ambos pensaram que esta frota pertencia a outra pessoa. Só então eles perceberam que era um terceiro. Tendo percebido isso, Clotilde abriu o canal público e gritou: "Quem é você? Por que você está me seguindo?" Pelo jeito que ele via, tendo encontrado-os duas vezes, a única explicação era que eles estavam seguindo-o. Neste momento, dentro da sala de comando da frota, Lo e Fai estavam enlouquecendo. Inicialmente, eles tinham mirado no Black Star e estavam prestes a atacar. No entanto, para sua absoluta surpresa, o primeiro rank transcendente de pico que eles marcaram em seu radar se moveu no último segundo e chegou nesta dimensão secundária. Essa situação repentina estragou o plano deles. Os dois disseram às pressas para a frota parar e não se atreveram a disparar. Vendo que o Black Star estava do mesmo lado do outro rank transcendente de pico, os dois perceberam como a situação era difícil. Se atacassem, as coisas se tornariam muito mais difíceis, e haveria muitas incertezas. Eles só queriam atacar quando An Xiao estava sozinho, então eles queriam inventar uma desculpa e recuar para encontrar outra oportunidade. Ouvindo a pergunta de Clotilde, Lo não teve escolha a não ser usar a desculpa que deu quando se conheceram. Vossa Excelência Rank Transcendente, não esperávamos encontrá-lo novamente. Só viemos aqui para explorar porque detectamos energia especial aqui, mas nunca pensamos que seria você novamente. Vamos sair agora. Então, Lo estava prestes a dizer à frota para se virar e sair, mas desta vez, Clotilde os parou e disse com um tom frio: "Não importa se fosse a primeira vez, mas esta é a segunda vez, e você ainda está usando a mesma desculpa. Você acha que eu vou acreditar em você?" Clotilde não acreditava em coincidências. Ele já suspeitava de sua identidade antes, mas naquela época, seu foco estava na missão, e ele não queria se envolver em problemas sem sentido. Agora, no entanto, o viajante já foi pego, então ele não planejava deixar esta frota misteriosa escapar novamente. É realmente uma coincidência. Somos apenas uma equipe de exploração civil. Lo não teve escolha a não ser continuar fingindo. Então vai ser fácil. Parem suas naves e deixe-nos revistá-las. Se realmente não houver um problema, eu vou deixar você sair, disse Clotilde com uma voz profunda. Ouvindo isso, Lo e Fai trocaram olhares e se comunicaram telepaticamente. O que devemos fazer agora? Eles não nos deixarão ir facilmente. Vamos realmente deixá-los entrar em nossas naves? Você sabe que isso é impossível. Então parece que não temos escolha. Os dois estavam de muito mau humor. Eles não queriam atacar completamente neste tipo de situação. No entanto, eles já tinham se exposto, e não havia como deixá-los embarcar em suas naves. Lo cerrou os dentes e bateu na mesa. Fogo! Depois que Clotilde propôs embarcar e investigar, esta misteriosa frota de repente parou de responder. Depois de esperar alguns segundos, vendo que eles ainda estavam em silêncio,
Clotilde disse com um tom ainda mais sério, este é o seu último aviso. Se você não responder dentro de 10 segundos, eu vou destruí-lo. Anxiao estava vendo Clotilde se comunicar com esta misteriosa frota. Ele pensou que eles tinham vindo atrás do Lorde das Trevas, então ele apenas observou. Ouvindo o aviso de Clotilde, Anxiao pensou sobre isso e disse, e não há necessidade de atacar. Eu posso invadir essas naves espaciais e controlá-las, pesquisar através de seu banco de dados e descobrir quem elas são. Clotilde ponderou por 2 segundos, acenou com a cabeça, e disse, tudo bem, então eu vou incomodá-lo também. Antes de sua sentença terminar, uma mudança repentina ocorreu. As poucas naves de guerra dispararam de repente sem avisos. Balas sólidas em forma de cone foram disparadas e foram em direção a eles, arrastando longos caudas de fogo por trás. Balas sólidas? Embora as armas regulares ao seu nível já tivessem se tornado explosões de energia escura e energia psionica, Anxiao não subestimou balas sólidas. Isso porque como eles tinham a capacidade de viajar entre dimensões secundárias, a pólvora dentro dessas balas sólidas definitivamente não seria comum. Vendo isso, Ames levantou a mão e prendeu todas as balas no ar com seu campo de força. Vendo que os oponentes haviam atacado, Anxiao imediatamente ativou a intrusão virtual e atacou o banco de dados dessas naves espaciais sem hesitação. No entanto, no instante em que a agulha de dados de Anxiao penetrou a inteligência artificial das naves espaciais, uma força invisível fluiu para seu cérebro através da conexão de rede quântica. Boom! Um choque poderoso explodiu em sua mente, seu palácio de memória de repente entrou em colapso. Incontáveis folhas de papel representando memórias se transformaram em tornados e giraram violentamente. Da perspectiva de Anxiao, incontáveis fragmentos de memória passaram por sua mente, e ele não conseguia manter seus pensamentos habituais. Ao mesmo tempo, uma notificação apareceu na interface. Underline 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 underline. Você foi hackeado por vírus formatador de memória tipo rede quântica. Sua classe é detectada como mecânico virtual. Vírus formatador de memória tipo rede quântica causa 200% de dano em você. Underline 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 underline. Isso. Chocado, Anxiao sentiu como se o mundo estivesse girando. Este vírus entrou em sua alma quântica. Não era um debuff comum. Tinha bagunçado sua mente no nível virtual, como se um garoto mal educado tivesse entrado em sua casa e bagunçado todas as suas coisas que estavam ordenadamente organizadas. Anxiao não teve escolha a não ser se concentrar em resistir a ela. Vendo sua situação, os olhos de Clotilde ficaram sérios. Energia escura se reuniu quando ele lançou um ataque. No entanto, no momento seguinte, as toneladas de bala de exílio dimensional que foram presas no ar por Ames explodiram, liberando correntes espaciais caóticas em expansão, e devoraram o ataque de Clotilde, transferindo-a para quem sabe onde. Não só isso, mas aquelas correntes espaciais caóticas também estavam rasgando a parede espacial desta terra do silêncio morto, criando mais buracos. Vendo isso, Ames imediatamente jogou seu campo de força naquelas naves espaciais. No entanto, no momento seguinte, Fai agiu de dentro da nave principal. Um escudo de proteção semelhante a uma neblina expandiu-se com ela no centro e protegeu a frota, bloqueando o campo de força de Ames, colidindo com a força de Ames. Ames foi incapaz de destruir instantaneamente as naves espaciais. No momento seguinte, um dispositivo especial em forma de disco se estendeu da frente da nave principal que estava preparado há muito tempo. Parecia algum tipo de radar para melhorar uma certa forma de onda. De repente estremeceu e soltou um anel de onda de choque. Buis! Esta onda de choque passou por Clotilde, Anxiao e Ames. Os três de repente ficaram duros. A energia que eles podiam manipular como quisessem geralmente começou a se rebelar, tornando o controle do seu próprio corpo muito mais difícil. Era como se cada célula em seu corpo estivesse lutando contra sua mente.
Underline 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 underline. Você foi afetado por onda de choque de transtorno energético de forma de vida de alto nível, frequência de tipo rank transcendente. Seu nível total é detectado como nível 320. Onda de choque de transtorno energético de forma de vida de alto nível, frequência de tipo rank transcendente tem um efeito de 320% em você. Underline 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 underline. Funcionou. Não temos muito tempo. Ló levantou o braço, e suas mangas deslizaram para baixo, expondo um dispositivo de metal estilo protetor de braço em seu pulso. Este foi um dispositivo especial feito para capturar entidades de habilidade sensitiva primitiva. Ele então apontou para o hospedeiro da energia misteriosa. Caixa! Como se tivesse subitamente ganhado uma tonelada de energia, a energia misteriosa do caos primitivo de repente expandiu-se e destruiu o hospedeiro da energia misteriosa de dentro, escapando instantaneamente. No entanto, antes que pudesse se mover, uma força invisível agarrou seu corpo, e voou incontrolavelmente em direção à frota. Do outro lado, as naves espaciais também estavam fazendo algo. A segunda onda de balas do exílio dimensional foi disparada em direção aos três. Cloti mal usou sua habilidade sensitiva para formar um escudo ao redor de seu corpo. No entanto, a corrente espacial caótica devorou Cloti inteiramente junto com seu escudo, e ele desapareceu. Neste momento crucial, Anxiao mal suprimiu o vírus em sua mente, tentou o seu melhor, e agarrou o braço de Amis. Ele ativou a viagem pelo vazio e saiu do alcance das balas do exílio dimensional. No momento seguinte, ele levantou a mão e liberou um campo de força de contenção, agarrando-se ao corpo da energia misteriosa do caos primitivo. HU. A energia misteriosa do caos primitivo era como um pedaço de pano sendo puxado de duas direções opostas. O tom de Ló tornou-se precipitado. Black Star está se recuperando. Não podemos demorar mais, ou certamente morreremos. Pegue o máximo possível. Então, seu sinal de mão mudou quando ele ativou outra função do dispositivo em seu pulso, cortando uma pequena parte do corpo da energia misteriosa do caos primitivo. Como se tivesse sendo absorvido por um buraco negro, essa parte da energia fluiu para o protetor de braço de Ló. Rápido, vá! Depois disso, a frota disparou uma bala de exílio dimensional que explodiu assim que saiu do cano. O fluxo espacial caótico devorou a frota, e ela desapareceu sem deixar rastros. Só depois de quase um minuto Amis lentamente começou a recuperar o controle de seu corpo. Ela respirou fundo e disse com um tom chocado: "O que foram esses ataques?" São todas tecnologias especiais inventadas através de entidades de habilidades sensitivas primitivas. Sem interferência externa, Anxiao já havia apagado a maior parte do vírus e reorganizado seu palácio de memória. Ele parecia sério. Desde o início, tudo o que essa frota usou era tecnologia, mas os três foram forçados a um estado extremamente passivo. Anxiao tinha uma impressão muito pesada desta tecnologia especial, já que havia aparecido em sua vida anterior. Seja o vírus de formatação de memória, bala de exílio dimensional, ou a onda de choque do transtorno energético de forma de vida de alto nível, todos eles foram inventados através do estudo de diferentes entidades de habilidade sensitiva primitiva. Eles tinham muitos usos diferentes. Entre eles, a bala do exílio dimensional não teve efeitos no universo principal, uma vez que a estrutura espacial do universo principal era completamente diferente das dimensões secundárias. No entanto, nas dimensões secundárias, esta era uma tecnologia poderosa que poderia ser usada de muitas maneiras, incluindo dividir o campo de batalha, escapar e danificar dimensões secundárias. O vírus de formatação de memória foi um produto tecnológico que afetou a mente. Ele veio das entidades de habilidades sensitivas primitivas e foi melhorado para ser usado através da rede quântica. Foi especialmente direcionado a invasões virtuais e entrou em vigor quando Anxiao foi pego de surpresa. A onda de choque do transtorno energético de forma de vida de alto nível teve como alvo principalmente indivíduos fortes.
Quanto maior a classificação de energia do alvo, mais eficaz seria. Estava basicamente usando a própria energia do inimigo contra eles. No entanto, Hanks Transcendente tinha uma adaptabilidade muito alta, de modo que o efeito da onda de choque do transtorno energético de forma de vida de alto nível diminuiria cada vez que era usado no mesmo alvo, já que as células de seus corpos haviam se adaptado aos seus efeitos. Os inimigos estavam focados em estudar entidades de habilidades sensitivas primitivas, de modo que sua capacidade de contenção era mais avançada. Através do estímulo da energia misteriosa do caos primitivo, o hospedeiro da energia misteriosa foi destruído, e eles foram capazes de arrebatar parte da energia misteriosa do caos primitivo. Não importa o quão fortes os supers eram, eles ainda eram formas de vida. Como eram formas de vida, havia maneiras de lidar com eles. Ninguém poderia ser considerado invencível. Embora a tecnologia das 3 civilizações universais difere, todas elas tinham tecnologia direcionada para formas de vida de alto nível. Por exemplo, o cetro das 10.000 deidades foi um deles. Mesmo o rank transcendente de Pico Milisaus não poderia receber muitos golpes dele. À medida que civilizações avançadas se desenvolvessem mais, só haveria mais tecnologia desse nível. Em uma batalha direta, seja Anxiao ou o Lorde das Trevas, eles seriam capazes de facilmente destruir esta frota. No entanto, o inimigo estava preparado enquanto Anxiao e o Lorde das Trevas não estavam. Através de todos os tipos de ataques direcionados e tecnologia, eles os pegaram de surpresa. Até Cloti caiu nessa e foi exilado nas correntes espaciais caóticas. Não se sabia quando ele voltaria. No entanto, ser capaz de conter os movimentos dos 3 de uma só vez foi o máximo que eles poderiam fazer. Eles não tinham meios de ataque suficientes para ferir os 3. O alvo dessas pessoas não é Cloti. Eles estão aqui por mim. Anxiao conteve a energia misteriosa do caos primitivo novamente. Ele tinha uma carranca feia no rosto. Ames entendeu o que Anxiao quis dizer nas entrelinhas e perguntou curiosamente: Você sabe quem eles são? Eu sei de fato. Anxiao estreitou os olhos. Este é um grupo de pessoas que não deveriam ter aparecido nesta era. Não desta era? Ames disse com uma expressão estranha. Por que você diz isso? Anxiao fez uma pausa e não respondeu a esta pergunta. Ele mudou de assunto e disse baixinho: Esta é uma organização secreta focada em estudar e inventar a tecnologia de habilidade sensitiva. Eles também são um misterioso traficante de armas. Seus produtos ocasionalmente aparecem no mercado negro, e agora eles estão de olho na energia misteriosa do caos primitivo. Anxiao não podia dar muitas informações a Ames, então ele apenas explicou-a brevemente enquanto estava chocado por dentro. Em sua vida anterior, a primeira vez que esta organização apareceu publicamente foi durante a Guerra da Civilização da Árvore do Mundo. Como membros do universo explorado, eles se juntaram à guerra e lutaram contra a invasão da civilização da Árvore do Mundo, usando sua tecnologia na guerra. No entanto, era apenas a versão 4.0 Mundo Cintilante agora, muitas versões antes do enredo da Árvore do Mundo. Essas pessoas não deveriam ter aparecido nesta era, daí seu choque. O nome desta organização era Acordo Sagrado. Era extremamente misteriosa mesmo nas versões muito tardias de sua vida anterior. A maioria das pessoas que sabiam sobre esta organização eram descendentes de Hanks Transcendente. Além dessa tecnologia de habilidade sensitiva, havia também muitos renomados Hanks Transcendente da história que já foram confirmados mortos que se juntaram à Guerra da Árvore do Mundo junto com o Acordo Sagrado. Era como se tivessem revivido e voltado para o universo. Havia até mesmo os primordiais extremamente famosos entre eles. Esta organização, que tinha um novo tipo de tecnologia, e esses combatentes de alto nível tornaram-se poderosos reforços para o lado perdedor naquela época, causando muitos danos à civilização da Árvore do Mundo. O renascimento destes Hanks Transcendente foi um grande impulso para a moral de todos. No entanto, a razão de seu renascimento ainda era um enigma para os jogadores. As civilizações avançadas bloquearam a informação, então os jogadores não tinham como descobrir nada sobre isso. Portanto, nem Anxiao sabia a verdade por trás disso.
No entanto, embora a primeira aparição da organização do Acordo Sagrado tenha sido durante a Guerra da Árvore do Mundo, não era o mesmo para os primordiais. Durante a versão Calamidade dos Supers, já havia um lote de primordiais que haviam despertado e se tornado os gatilhos da Calamidade dos Supers. Naquela época, a explicação que esses primordiais deram ao mundo exterior foi que eles forjaram sua morte durante a Era da Exploração e estavam dormindo em cabines avançadas que sustentavam a vida desde então, a fim de evitar a sangrenta guerra da Era da Exploração e não morrerem por nada. Eles esperavam despertar no futuro e conquistar o universo na nova era. No entanto, algo parecia ter dado errado. O lugar onde dormiam também foi devorado pelas chamas da guerra. Suas cabines de vida flutuaram no universo e aterrissaram em uma ilha desolada. Ao mesmo tempo, as cabines que sustentavam a vida pararam de funcionar, fazendo com que eles não fossem capazes de acordar no momento pretendido. Assim, eles não tiveram escolha a não ser passar incontáveis anos naquele estado de sono. Embora as cabines especialmente feitas para sustentar a vida pudessem retardar a degradação de seu corpo e alma, eles ainda estavam lentamente indo em direção à sua morte. Coincidentemente, quando eles estavam perto de seu fim, aconteceu de uma equipe de pesquisa desenterrá-los e reativar suas cabines de sustentação de vida. Só então eles acordaram de seu longo sono. Depois disso, eles passaram muito tempo se recuperando de volta ao seu desempenho máximo. Naquela época, a única coisa que o mundo exterior tinha certeza era o renascimento desses primordiais. Quanto às falhas que essa explicação tinha, tipo como poderia os ranks transcendentes serem contidos por essas minúsculas cabines que sustentam a vida, uma vez que não havia maneiras de provar se isso era verdade, o público não tinha escolha a não ser acreditar neles. Em conclusão, nas versões posteriores da vida anterior de Anchial, havia dois lotes de diferentes primordiais que acordaram em tempos diferentes. Uma vez durante a calamidade dos Supers, uma vez durante a Guerra da Árvore do Mundo. O primeiro lote de primordiais que despertou na versão da calamidade dos Supers não parecia estar relacionado com a organização Acordo Sagrado. No entanto, se eles realmente não tinham nada a ver com a organização Acordo Sagrado ou não, os jogadores em sua vida anterior não tinham como saber. Assim, Anchial não sabia a conexão entre eles. Se esses dois eventos estavam relacionados, o primeiro lote de primordiais que despertaram durante a calamidade dos Supers provavelmente mentiu. Eles podem não ter voltado de cabines que sustentam a vida. A organização Acordo Sagrado. Anchial ponderou sobre suas intenções. Ficou claro que essa organização já existia há algum tempo, mas nunca havia interferido com o mundo exterior. Agora, eles de repente o atacaram. Isso significava que a energia misteriosa do caos primitivo era extremamente importante para a organização, tanto que valia a pena atacar alguém que estava no auge do universo. De acordo com as características da organização Acordo Sagrado, eles poderiam estar planejando inventar alguma nova tecnologia sombria com a energia misteriosa do caos primitivo? Se fosse esse o caso, a organização Acordo Sagrado poderia ter feito algo semelhante em sua vida anterior. Os olhos de Anchial brilharam. Supondo que isso fosse verdade, a organização Acordo Sagrado poderia ter trabalhado com a S-God em sua vida anterior, dividindo outras entidades de habilidades sensitivas primitivas em troca dos recursos nas mãos de S-God, incluindo a energia misteriosa do caos primitivo. Isso significava que algumas dessas habilidades sensitivas de super alto rico que a S-God possuía nas versões posteriores poderiam ter sido fornecidas pela organização Acordo Sagrado. Não teria importado se Anchial não soubesse, mas como ele sabia que Acordo Sagrado já existia neste momento, ele não poderia deixar de se interessar profundamente por eles. A organização Acordo Sagrado fugiu logo após atacar, pensando que não exporia sua identidade. Eles não poderiam ter adivinhado que eu já sei sua identidade. Anchial levantou as sobrancelhas e estava de um humor muito melhor. Comparado a esta enorme descoberta, sofrer uma pequena perda não foi nada. O Cloti da dinastia foi levado pela corrente espacial caótica. Será que ele vai ficar bem? Amis perguntou curiosamente. Não se preocupe, ele não está perdido. Com sua força e os tesouros universais em suas mãos, ele será capaz de escapar muito em breve. Anchial não se preocupou com o Lorde das Trevas. Não importa onde Cloti acabasse,
ele estaria no topo da cadeia alimentar nessa dimensão secundária. No entanto, como as correntes espaciais caóticas não podiam ser rastreadas, ele não tinha como pescar Cloti. Esta também foi a razão pela qual a organização Acordo Sagrado usou a bala do exílio dimensional para se enviar para as correntes espaciais caóticas. Desde que a intrusão virtual foi interrompida pelo vírus, Anchial não podia deixar nenhuma marca em suas naves espaciais. No entanto, ele estaria mais alerta da próxima vez e limparia o vírus antes que ele o infectasse. Este tipo de armadilha não seria muito útil então. Anchial olhou para o dispositivo de contenção da energia misteriosa do caos primitivo. Esse cara estava extremamente louco e continuou batendo na parede interna do recipiente enquanto gritava em agonia. Ah! Dói muito! Vendo isso, Anchial teve pena dele. Em sua vida anterior, ele também foi dilacerada por outros. Ele pensou que desde que a S-God tinha sido cuidado, a mesma coisa não aconteceria com a energia misteriosa do caos primitivo novamente. Surpreendentemente, aconteceu tudo igual, como se ele estivesse destinado a ser despedaçado. Além disso, ele poderia ter sido tratado ainda pior. Afinal, em sua vida anterior, a S-God simplesmente usou suas habilidades e nunca o torturou ou nada. A organização Acordo Sagrado, no entanto, definitivamente o estudaria, o que significava que a energia misteriosa do caos primitivo sentiria todo tipo de dor daquela parte de seu corpo que foi levada. Anchial teve ainda mais pena dele e perguntou, vá a propósito, como se sentiu antes? Você foi incapaz de controlar seu corpo? Isso mesmo. Não sei que método usaram. Eles estimularam meu núcleo e me fizeram perder o controle do meu corpo antes de usar uma força irresistível para me arrastar. Anchial então perguntou, você pode sentir a localização dessa parte do seu corpo? Pois, antes da energia misteriosa do caos primitivo terminar, como se ele estivesse subitamente chocado, seu corpo inteiro encolheu enquanto ele gritava, vá! Meus sentidos estão bloqueados. Anchial levantou as sobrancelhas, mas não ficou surpreso. Afinal, eram profissionais no estudo das entidades de habilidades sensitivas primitivas. Não havia como deixarem uma pista tão óbvia para deixar os outros persegui-los. Ha ha ha! A partícula da luz sagrada estava rolando no chão rindo. Karma! O dia finalmente chegou. Cheio de tristeza e ódio, a energia misteriosa do caos primitivo disse, em Black Star. Black Star. Você tem que me ajudar a recuperar meu corpo. A boca de Anchial se contorceu ligeiramente. Por que parece que roubei a cena de Evans? Neste momento, como de costume, uma notificação apareceu na interface. Underline 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 underline. Você desencadeou a missão O pedido de ajuda da energia misteriosa do caos primitivo. Introdução da missão Uma organização misteriosa tirou parte da energia central da energia misteriosa do caos primitivo de você. A energia misteriosa do caos primitivo espera que você possa ajudá-lo a recuperar. Requisitos da missão: recuperar a energia central da energia misteriosa do caos primitivo. Recompensa: 15 bilhões de pontos de experiência, uma recompensa aleatória, mais 60 de favorabilidade com a energia misteriosa do caos primitivo, mais 1 de favorabilidade com a partícula de luz sagrada, talento: afinidade com a entidade de habilidades sensitivas primitivas. Afinidade com a entidade de habilidades sensitivas primitivas é mais fácil para as entidades de habilidade sensitiva primitiva aceitá-lo. Observação: esta missão pode causar consequências desconhecidas. Por favor, aceite com cautela. Underline 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 underline. Uma missão como esperado, Anchial começou a refletir. As recompensas desta missão não eram nada extraordinárias, mas lidar com a organização Acordo Sagrado parecia ser uma oportunidade para completar colecionador de entidades de habilidades sensitivas primitivas. Se ele tivesse que encontrar entidades de habilidades sensitivas primitivas sem proprietários, só Deus sabia quanto tempo levaria para encontrar 4.
Agora, no entanto, ele conheceu a organização Acordo Sagrado, que estudou profissionalmente a tecnologia de habilidade sensitiva, então eles definitivamente tinham algum inventário. Se ele pudesse arrebatá-lo, este marco seria concluído facilmente. Anchial tomou sua decisão e respondeu: tudo bem, então, eu lhe dou a minha palavra. No entanto, eles não serão tão fáceis de encontrar. Tudo bem, desde que você esteja disposto a me ajudar. A energia misteriosa do caos primitivo ficou muito feliz. Black Star não era seu mestre e só o via como uma ferramenta, então ele não tinha o direito de pedir sua ajuda. Mesmo sem uma parte do corpo, ele ainda seria útil, portanto, ele tinha realmente medo de Anchial não concordar em ajudá-lo. Anchial consolou a energia misteriosa do caos primitivo por um tempo. Então, ele pegou um hospedeiro de energia misteriosa e o enfiou, não dando muito tempo para se recuperar de suas feridas psicológicas. Desta vez, Amis olhou em volta para as correntes espaciais caóticas ao redor, franziu a testa e disse: as correntes espaciais caóticas que essas pessoas liberaram causaram grandes danos à Terra do Silêncio Morto. Se for deixada assim, essa dimensão secundária pode quebrar antes que Ila venha no futuro. Anchial olhou em volta também. A já quebrada parede espacial da Terra do Silêncio Morto tinha ainda mais buracos nela. Esta dimensão secundária estava relacionada com Ila, então os dois não podiam deixá-la se quebrar. Anchial convocou muitos dispositivos relacionados ao espaço para estabilizar a dimensão. A espessura da parede espacial dependia da energia central da dimensão secundária. Somente com energia suficiente a parede espacial se regeneraria e continuaria a expandir-se. A única coisa que Anchial poderia fazer agora era guiar as correntes espaciais caóticas que as balas do exílio dimensional criaram e reduzir a poluição. Foi um progresso difícil. Os dois passaram algum tempo na Terra do Silêncio Morto antes de Anchial finalmente se livrar das correntes espaciais caóticas dentro. Nesse momento, os dois de repente perceberam que os amuletos de reavivamento que estavam usando ficaram mais quentes em um ritmo extremamente rápido. Ao mesmo tempo, uma luz dourada apareceu de repente em uma ilha negra despedaçada muito longe. Anchial olhou e ficou um pouco chocado. Uma silhueta de cor dourada alaranjada apareceu de repente do deserto negro. Parecia um espírito e tinha a aparência de uma mulher humana. Suas roupas eram requintadas. Parecia charmosa, bonita e bastante jovem, mas o olhar em seus olhos liberou uma sensação de que era muito antiga. Estava olhando para Anchial e Amis. Vendo isso, os dois ficaram um pouco surpresos. Eles já tinham escaneado toda essa dimensão secundária quando chegaram, e estavam certos de que não sentiram nenhuma forma de vida. Agora, no entanto, uma silhueta estranha tinha aparecido do nada. Estava claro que tinha evitado sua detecção. Anchial ainda estava em alerta após o ataque da organização Acordo Sagrado mais cedo. Ele estava preparado para lutar. Neste momento, o amuleto de reavivamento sobre os dois chocantemente começou a flutuar. Esta silhueta apontou para os dois habilidades sensitivas primitivas e enviou uma mensagem telepática. Diga-me, qual é a relação entre vocês dois e o criador dessas duas moedas? Dentro dos fluxos espaciais caóticos, a frota da organização Acordo Sagrado estava flutuando. Dentro da sala de comando, Ló segurou o dispositivo de contenção e observou o fragmento de energia misteriosa do caos primitivo. Insatisfeito, ele suspirou. Sig, a habilidade regenerativa do Black Star é muito forte. Esses produtos dados pela organização têm efeitos muito limitados sobre ele. Sem tempo suficiente, este pequeno pedaço da energia misteriosa do caos primitivo é tudo o que conseguimos. Fique feliz. Pelo menos os requisitos mínimos foram atendidos e os materiais sintéticos foram todos recolhidos. Se fossemos muito gananciosos e não nos retirássemos instantaneamente, nossa nave espacial poderia ter sido tomada pelo Black Star, disse Fai baixinho. Embora tivessem alcançado o objetivo mínimo desta missão, os dois sabiam o quão perto estavam de serem destruídos. Eles sentiram um tremendo medo em relação a Anchial. Este ataque foi um sucesso, mas o deixou cauteloso também. Da próxima vez que o encontrarmos, não conseguiremos o que fizemos hoje.
Além disso, ele provavelmente relatará a tecnologia que mostramos à dinastia, o que trará alguns riscos para a organização. Ló estava preocupado. Fai, no entanto, foi mais otimista. Felizmente, a missão foi concluída. Não importa se o Black Star está cauteloso agora. Não teremos que lidar com ele no futuro de novo. Não haverá uma próxima vez. Você está certa. Depois de conversar por um tempo, Ló afastou o dispositivo de contenção. De repente, ele pensou em algo e disse: vá a propósito, lembro-me que a informação sobre a energia misteriosa do caos primitivo mostra que é o arqui-inimigo da partícula da luz sagrada e que suas energias conflitam entre si. Talvez possamos inventar um sensor especial através dessa característica que ela tem para encontrar a partícula da luz sagrada. Você está certo. A partícula da luz sagrada está desaparecida há muitos anos. Só Deus sabe onde está escondida. Não há pistas sobre ela. É também um material sintético importante, então a organização provavelmente vai aceitar sua sugestão e mirar a partícula da luz sagrada em seguida. Dentro da Terra do Silêncio Morto, os dois olharam para o espírito dourado alaranjado que apareceu de repente. Anchial segurou o amuleto de reavivamento, sentiu sua vibração, e perguntou curiosamente: o que você é? Eu sou a entidade da consciência do submundo. Simplificando, eu sou o mordomo desta dimensão secundária. Você pode me chamar pelo meu nome, Oniselu. Entidade de consciência dimensional. Pensei que mesmo que uma dimensão secundária quase despedaçada tivesse uma entidade de consciência, ela já teria perecido. Anchial ficou surpreso. Uma consciência dimensional só poderia nascer em dimensões secundárias. Ter uma era equivalente à dimensão secundária passando de uma dimensão sem vida para um tipo de forma de vida. Por exemplo, a convergência do mal. As entidades de consciência dimensional estavam em um nível ainda mais alto. Isso significava que a dimensão secundária tinha inflamado as faíscas da inteligência. Em comparação, a convergência do mal era apenas uma besta. Entidades de consciência dimensional poderiam controlar toda a energia na dimensão secundária. Aos olhos de alguns, eles eram basicamente como deuses. Algumas religiões até fizeram esculturas à imagem de entidades de consciência dimensional e as adoravam como deuses, que era uma das principais religiões do universo principal. Não admira que eles não puderam sentir sua existência. Apesar dessa dimensão secundária estar perto de perecer, ainda era seu território. A entidade de consciência dimensional era essa dimensão em si. Se não estivesse disposta a aparecer, ninguém seria capaz de senti-la. Então, o que é o submundo? Anchial teve um palpite. Como esperado, esta entidade de consciência dimensional que se chamava Oniselu olhou para a ilha negra abaixo dela e disse calmamente: como você pode ver, esta dimensão secundária que está indo para o seu fim é o submundo. Anchial entendeu. A Terra do Silêncio Morto era como o Duque do Vazio Kirkmo a chamava. Parecia que submundo era o nome formal desta dimensão secundária. Ele levantou o amuleto de reavivamento em suas mãos e disse: você deveria ter nos notado há muito tempo desde que você respondeu à energia dentro desta moeda. Por que você só apareceu agora? Eu só queria ter certeza de suas intenções. A mensagem telepática de Oniselu foi muito gentil. Assim que Anchial e Yames entraram no submundo, Oniselu os notou. Ela os tinha observado silenciosamente. Quando os dois a ajudaram a consertar o ambiente mais cedo, só então ela confirmou que eles não tinham intenções hostis, então ela decidiu aparecer. Oniselu também teve que julgar se esses dois eram amigos ou inimigos com o criador desses dois amuletos do reavivamento. Isso era extremamente importante para ela. Anchial queria continuar fazendo perguntas, mas foi interrompido por Oniselu. Eu sei que você tem um monte de perguntas, mas eu já respondi o suficiente de suas perguntas. Antes de me dizer sua relação com o criador dessas duas moedas, não responderei mais perguntas. Ouvindo isso, Anchial ficou em silêncio e começou a calcular os prós e contras. As irmãs estarem relacionadas a essa dimensão secundária era estranho. Para começar, agora que essa dimensão tinha uma entidade de consciência, era uma questão ainda mais sensível.
Isso porque, segundo Ila, essa dimensão era a obstrução entre sua ligação com a Aurora e sempre esteve absorvendo silenciosamente a energia que estavam transferindo. Portanto, o objetivo desta entidade de consciência era desconhecido, e ele não sabia se deveria dizer a verdade. No entanto, como havia uma entidade de consciência dimensional, ela certamente conheceria todas as histórias de fundo, o que significava que Ila não teria que investigá-la pessoalmente. O único problema era que eles tinham que ter certeza de que ela não estava mentindo. Enquanto Anxiao estava ponderando, Ames, que inicialmente estava apenas ouvindo, de repente falou. Ela é minha aluna. Onicelu virou-se para olhar para ela e disse, você pode provar isso? Ames olhou para Anxiao e deu-lhe um sinal de olho. Oh bem, já que você já disse a ela, eu não tenho que pensar mais sobre isso. Anxiao balançou a cabeça com resignação e mostrou parte da informação de Ila com tecnologia virtual. É realmente o poder dos mortos. Onicelu parecia estar aliviada. Ela sorriu e disse, Bela deveria ter uma irmã mais velha ou mais nova relacionada ao sangue que tem a habilidade sensitiva da energia da vida. Isso mesmo. Os olhos de Anxiao brilharam, e ele acenou com a cabeça. Onicelu deu um olhar profundo para os dois, colocou as palmas das mãos uma contra a outra, e disse com um tom subitamente muito sério, eu tenho um pedido. Espero que vocês possam trazê-las aqui o mais cedo possível. O submundo precisa de novos herdeiros. Herdeiros? Anxiao e Ames trocaram olhares de confusão. O que isso significa? Diga-me tudo o que você sabe, e eu vou retransmitir para elas, mas se você não fizer isso, não terei escolha a não ser suspeitar quais são seus objetivos e impedi-las de vir aqui, disse Anxiao com uma voz profunda. O termo herdeiro soava bem, mas o grande mecânico An estava desconfiado que isso poderia ser uma armadilha, e ele acabaria colocando Ila em perigo, então ele tinha que saber tudo. Desde que decidi aparecer, nunca planejei guardar segredos de vocês. Através da telepatia, Onicelu compartilhou algumas de suas memórias como uma avó contando a história de quando ela era jovem. Tudo começou já na Era da Exploração. Na Longa Guerra, nasceu o primeiro lote de ranks transcendente. A história os chama de primordiais. Entre os primordiais, havia uma dupla de irmãs cujas habilidades sensitivas se sinergizavam perfeitamente, mas elas não tinham relação de sangue. Elas eram a controladora da morte Nerkese e a mãe de todas as coisas Eros. Usando suas habilidades, elas criaram esta dimensão do submundo. No início, a dimensão do submundo não passava de uma prisão usada para prender as almas mortas que Nerkese havia coletado, assim como os seguidores de Eros. No entanto, à medida que as habilidades de suas duas criadoras continuavam crescendo, a dimensão do submundo obteve uma nova função, tornou-se um mundo para as formas de vida mortas onde sua consciência poderia viver para sempre. Como você é um mecânico, em seus termos, você pode entender isso como transformar as memórias e mentes daqueles cujo corpo morreu em dados e enviá-los para o mundo virtual, alcançando uma forma de vida eterna. A dimensão do submundo é como o servidor. Armazena as almas de inúmeras formas de vida. Muitos indivíduos poderosos na Era da Exploração escolheram dormir no submundo. Por causa disso, Nerkese e Eros me criaram para gerenciar o submundo, como a guardiã do túmulo. As duas fundadoras extremamente talentosas não pararam por aí. A habilidade de Nerkese fez com que as almas não desaparecessem no submundo, e Eros usou sua habilidade para criar receptáculos temporários para o corpo, o que permitiu que essas almas recuperassem a vida. Então, usando a energia especial formada por fundir sua energia, elas poderiam fazer com que os alvos tivessem a força que tinham quando estavam vivos, até que a energia da vida agindo como seu combustível terminasse. Além disso, mesmo que seu receptáculo de corpo morresse novamente, suas almas ainda poderiam retornar ao submundo. Usando essa habilidade, as duas criaram um exército extremamente poderoso. Para eles, a dimensão do submundo também era um enorme acampamento de exército. Ouvindo a explicação de Onicelu, a boca de Anxiao se contraiu. Droga, então isso é basicamente um Edo Tensei 1. Que tipo de sorte é essa? Ames havia mencionado uma vez que as habilidades das irmãs eram bastante semelhantes a duas das primordiais, então Anxiao tinha feito algumas pesquisas. Ele sabia que a mãe de todas as coisas não era tão fraca quanto a Aurora.
Ela tinha 1 tonelada de seguidores e tinha algum tipo de habilidade de invocação. Esta foi a primeira vez que Anxiao ouviu sobre os detalhes de suas habilidades. Basicamente, as almas de incontáveis indivíduos fortes foram armazenadas no submundo. Através de algum tipo de energia de reavivamento fundida da energia da vida e energia da morte, elas poderiam realizar o Edo Tensei e transformá-los em um enorme exército. De acordo com o que a entidade de consciência dimensional disse, parecia que as irmãs poderiam se tornar as herdeiras do submundo. Isso não significa que as duas poderiam receber a herança de duas primordiais? Fortuna caindo do céu. Passar muito tempo com Feidin realmente levou a coisas boas. Enquanto ele estava agradavelmente surpreso, o tom de Onicelu tornou-se triste. Infelizmente, depois que as duas fundadoras morreram, a energia da morte do submundo perdeu seu fornecimento de energia e começou a murchar gradualmente. Todas as almas adormeceram, incluindo eu. Como elas morreram? Anxiao estava curioso. A causa da morte das duas não foi registrada. Só dizia que elas desapareceram. 1 tonelada de teorias conspiratórias apareceu em sua mente, mas a resposta de Onicelu lhe deu uma grande surpresa. Elas cometeram suicídio. Anxiao ficou atordoado. O que? Por quê? Onicelu suspirou. Elas continuaram desenvolvendo suas habilidades, e um dia, elas tiveram uma realização repentina. Elas estavam se chamando de controladoras da vida e da morte todo esse tempo, mas nunca tinham experimentado a morte verdadeira e uma nova vida. Para elas, este era o único caminho que poderia desenvolver suas habilidades sensitivas para um território mais alto. Por isso, decidiram entrar na morte para procurar o verdadeiro significado da vida e da morte. Antes de sua morte, elas me disseram para não sofrer, que a destruição é apenas o começo de uma nova vida e que era aqui que elas pertenciam. Naquele dia, eu as vi deixar seus corpos para trás e acabar com suas próprias vidas com meus próprios olhos. Anxiao ficou intrigado. Com licença, o que há para procurar quando você já está morto? Será que essas duas eram extremistas e nunca pensaram nisso? Talvez, apenas aqueles com esse tipo de mentalidade poderiam ser o primeiro lote de grandes indivíduos a quebrar o limite do ranking transcendente. Talvez isso fosse o que significava ser os primordiais. Como se ela entendesse o que a expressão de Anxiao significava, Onicelu balançou a cabeça e disse baixinho, eu sei o que você está se perguntando. Antes de sua consciência perecer completamente, houve um curto momento em que elas estavam vivas, mortas, e no meio. Naquele momento, recebi a última mensagem que me tinham deixado. Elas disseram que tinham encontrado o verdadeiro significado da vida e da morte. E o que é isso? Anxiao ficou intrigado novamente. Herança. O tom de Onicelu era suave e gentil. Eles disseram que a herança é a verdadeira definição da eternidade, formando círculos completos no enorme sistema de formas de vida. Anxiao estava um pouco sem palavras. Todo mundo já não sabe isso? Vocês se mataram só para descobrir isso? Você provavelmente morreu por nada. No entanto, embora ele realmente quisesse dizer isso, ele sabia que saber de algo era uma coisa e experimentar era outra coisa completamente diferente. Em muitas ocasiões, a chave para um território mais alto era esse tipo de momento repentino de percepção. Isso era especialmente verdade, quanto mais forte a pessoa era. Suas mortes não foram desperdiçadas, disse Onicelu. Elas vão passar essa compreensão mais profunda para a próxima geração. Anxiao ficou chocado. Com descrença, ele disse, Lila e Aurora são realmente as reencarnações dessas duas primordiais? Ames parecia surpreso ao ouvir isso também. No entanto, Onicelu balançou a cabeça. Reencarnações? De modo algum. Elas morreram completamente. Suas almas morreram, e seus corpos também foram dissolvidos por mim para fornecer energia à dimensão. Além deste submundo, elas não deixaram nada. Elas colocam toda a sua experiência em suas habilidades sensitivas. As habilidades sensitivas são o que é herdado. Eu ainda não entendo, Ames estava perdida.
Depois que morreram, elas deixaram as sementes da habilidade sensitiva da energia da vida e a habilidade sensitiva da energia da morte, explicou Onicelu pacientemente. Estes não são objetos físicos nem formados em energia, mas de uma forma de dados dimensional mais elevada. Não sei por que isso aconteceu, mas sei que se tivesse guardado essas sementes, ninguém no universo inteiro teria despertado essas duas habilidades sensitivas. Portanto, para completar o último desejo das duas fundadores e me salvar, enviei essas sementes de volta para o universo principal. Eu sabia que um dia no futuro, elas floresceriam em duas novas vidas. Onicelu fez uma pausa, sorriu e disse: Vocês realmente acham que é uma coincidência que haja apenas um par de irmãs com relação de sangue com a habilidade sensitiva da energia da vida e a habilidade sensitiva da energia da morte em todo o universo? Tendo ouvido falar de tal segredo, o grande mecânico assentiu como se seu coração frágil estivesse chocado. Isso significava que Ila e Aurora não tinham conexões diretas com aquelas duas primordiais, elas só foram escolhidas pelas sementes da habilidade sensitiva de forma de dados e tornaram-se as proprietárias da habilidade sensitiva da energia da vida e a habilidade sensitiva da energia da morte desta geração. As duas primordiais fundiram sua compreensão nas sementes de habilidade sensitiva de forma de dados para que aqueles que foram escolhidos por elas recebessem lentamente as informações e a experiência contida dentro. Isso estava basicamente aumentando indiretamente os talentos de seus herdeiros. Não é à toa que foi tão fácil para Ila adquirir novas habilidades e talentos. Forma de dados, Anxiao não pôde deixar de ter ainda mais especulações. Ele ainda se lembra que durante uma de suas evoluções raciais, havia uma opção sombra multidimensional que parecia estar relacionada à forma de dados. Antes que ele pudesse pensar mais, Onicelu falou novamente suavemente. Isso é tudo o que eu sei. Depois que as duas fundadoras morreram, o submundo começou a murchar gradualmente e não conseguia mais se manter selado do mundo exterior. Seu tamanho começou a encolher, sua parede espacial começou a quebrar, e almas adormeceram uma após a outra. Não tive escolha a não ser armazená-los no núcleo da dimensão para evitar que perecessem. No entanto, eu me tornei cada vez mais fraca. Eu também dormi. Quando o submundo se despedaçar completamente, essas almas desaparecerão. A fonte de energia do submundo é a energia da habilidade sensitiva da energia da vida e da habilidade sensitiva da energia da morte. Há não muito tempo, finalmente consegui um pouco dela quando subconscientemente absorvi a energia das irmãs desta geração, que mal me acordaram do meu longo sono. Só então eu parei de absorver sua energia. Anxiao pensou nisso. Há não muito tempo, deveria ser quando Ila e Aurora estavam estudando sua ligação da vida. Não admira que a energia que elas transferiram foi absorvida. Isso faz sentido. Isso significa que a dimensão do submundo é na verdade o intermediário da ligação da vida entre elas. Desta vez, Onicelu balançou a cabeça e disse calmamente: Os corpos das duas primordiais me ajudaram a durar muito tempo, mas isso se esgotou há muito tempo. O submundo precisa de fornecedores de energia estáveis e de longo prazo. Por favor, traga-as aqui o mais rápido possível. Eu não sei quanto tempo mais eu posso durar. Assim que ela disse isso, Anxiao recebeu uma notificação na interface. Underline 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 underline. Você desencadeou a missão Herdeiras do Submundo. Introdução da missão: O submundo é a herança dos antigos proprietários da habilidade sensitiva da energia da vida e da habilidade sensitiva da energia da morte. A entidade de consciência dimensional Onicelu percebeu que ela está ficando mais fraca a cada dia. Ela espera que Ila e Aurora possam se tornar as novas herdeiras. Requisitos da missão: ajude Ila e Aurora a herdar a dimensão do submundo. Recompensa: 50 milhões de pontos de experiência, mais 20 de favorabilidade com Onicelu, uma carta de invocação de personagem. Requisitos de missão bônus: ajude o submundo a retornar ao seu estado de pico. Recompensa bônus: mais 40 de favorabilidade com Onicelu, marca do submundo. Underline 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 underline. Uma missão.
Anxiao olhou para a interface e teve uma áspera ideia. De acordo com as recompensas básicas, ele sabia que ajudar Ila a assumir a dimensão do submundo provavelmente não seria difícil. A única parte difícil era a exigência bônus, só Deus sabia quanta energia seria necessário para o submundo chegar ao seu estado original, mesmo drenar Ila completamente provavelmente não seria suficiente. No entanto, como era uma herança dos antecessores, não havia razão para rejeitá-la. Marca do submundo foi bastante tentador para Anxiao. Seu efeito lhe concedeu o direito de controlar a dimensão secundária até certo ponto, semelhante à marca da convergência do mal, que o viajante tinha. Ao mesmo tempo, também aumentaria sua força até certo ponto. Além disso, ele também poderia colocar a alma dos inimigos que ele matou no submundo. Isso era equivalente a basicamente fazer parte do poder de Ila como colecionador de almas de meio período. Junto com a recompensa de favorabilidade desta missão, parecia que esta missão estava dizendo que ele fez um grande favor a Onicelu, então ela estava disposta a deixá-lo usar seu corpo. Quando ele pensou assim, parecia muito excitante. Anxiao procurou suas memórias. Em sua vida anterior, Ila não mostrou nenhuma habilidade relacionada com a dimensão do submundo, então o submundo provavelmente pereceu antes dela descobri-lo. Afinal, a principal razão pela qual Ila descobriu o submundo veio de quando ela tentou criar uma ligação de vida com a Aurora. Sem a energia que o submundo absorveu quando transferiu energia uma para outra, Onicelu não teria despertado. Em sua vida anterior, no entanto, a Aurora tinha morrido há muito tempo, e Ila estava sozinha. Sem a Aurora, ela provavelmente nunca descobriu a dimensão do submundo e perdeu a herança. Ao mesmo tempo, mesmo que Ila conseguisse a dimensão do submundo, sem a Aurora, elas não seriam capazes de convocar ou usar Edo Tensei em ninguém. Em conclusão, o líder da organização germinal era realmente um grande homem. Todos os tipos de pensamentos passaram pela mente de Anxiao. No final, ele acenou com a cabeça para Onicelu e disse: "Tudo bem, eu vou trazê-las aqui muito em breve para encontrá-la. Estou contando com você." Onicelu sorriu. Então, ela desapareceu e se escondeu. Ela já tinha dito tudo o que precisava, e com energia muito limitada e ela não tendo como se recuperar, ela não queria desperdiçar nada disso. Anxiao e Amis foram os únicos que sobraram. Ele se virou para olhar para ela e viu que ela estava pensando. Ficou claro que ela estava chocada e ainda não tinha se recuperado. Isso não foi sem suas razões. Inicialmente, os dois só queriam vir dar uma olhada no lugar para Ila. Nunca eles esperavam encontrar essa sequência de incidentes. Primeiro, eles encontraram o viajante e deram uns tapas nele, em seguida, foram atacados por uma frota desconhecida. Clotilde desapareceu, a energia misteriosa do caos primitivo tornou-se desativada, e no final, eles conheceram a entidade de consciência dimensional do submundo e descobriram esse segredo chocante. Havia muita informação para processar. Foi dito que todo sortudo parecia encontrar problemas mais facilmente. Por que ele nunca notou que Amis era talentosa nesta área? No entanto, no geral, Anxiao ficou mais agradavelmente surpreso do que chocado. Ele capturou a partícula da luz sagrada, desencadeou algumas novas missões, e obteve algumas informações secretas. As recompensas desta viagem foram muito ricas. Embora parte da energia misteriosa do caos primitivo tivesse sido arrebatada, ela ainda poderia usar seus poderes. Quando ele colocou desta forma, não parecia que ele tinha perdido nada. Quanto à agonia do caos primitivo, Anxiao não estava realmente preocupado. Como um grande homem disse uma vez, todos tinham diferentes razões para se sentirem tristes ou alegres, sem mencionar a diferença entre as pessoas e as entidades de habilidade sensitiva. Lidar com o acordo sagrado exigiria muito planejamento. A missão principal agora era ajudar Ila a herdar o submundo. Pensando nisso, Anxiao deu um tapinha nos ombros de Amis e disse: "Pare de sonhar acordada. É hora de ir embora." Amis recuperou o foco e riu de alegria. "Nunca pensei que Ila e Aurora encontrariam algo assim. Estou orgulhosa das minhas alunas." "Sim, sim, suas alunas são incríveis." Anxiao a interrompeu. "Tendo encontrado algo assim, teremos que encurtar nossa viagem."
Eu vou fazer a energia misteriosa do caos primitivo levá-la de volta ao Palácio Black Star para trazer ela aqui. O que você diz? Claro, é uma ótima ideia. Amy sorriu. Anxiao acenou com a cabeça e ordenou ao anfitrião da energia misteriosa para pegar Ames. Num piscar de olhos, eles desapareceram. A capacidade da energia misteriosa do caos primitivo de cruzar entre dimensões secundárias era muito mais conveniente em comparação com dispositivos mecânicos. Não demoraria muito para eles voltarem. Ele era o único lá. Depois de pensar, ele tirou seu comunicador e ligou para a estação de linha de frente de dimensão secundária da dinastia. Desta vez, ele contatou o responsável pela dinastia que estava lá. Depois de algum tempo, a comunicação foi aceita, e o rosto de Guzar apareceu diante de seus olhos. No momento em que Anxiao viu este rosto, ele ficou atordoado por um segundo. Zanfei. Eu estava enganado. Isso me assustou. Isso é muito parecido com o rosto de Zanfei. Desta vez, a voz alta de Guzar soou com um tom impaciente. Black Star, de repente perdemos a localização do Lorde das Trevas. Onde ele foi? Fomos atacados por uma frota misteriosa. Ele foi exilado nas correntes espaciais caóticas. Anxiao explicou o processo brevemente com ênfase na tecnologia da Acordo Sagrado. Esses fracos realmente o incomodaram? Clotilde está realmente enferrujado, disse Guzar com insatisfação. Acontece, Anxiao tossiu secamente tentando mudar o assunto. Guzar coçou sua barba e murmurou, no entanto, sua tecnologia é realmente única. Se eu for pego de surpresa, posso acabar do mesmo jeito também. Ei, Black Star, você sabe a identidade deles? Não. No entanto, se vocês querem investigá-los, sugiro que comecem com os registros do nascimento das entidades de habilidades sensitivas primitivas. Esta organização, sem dúvida, tem mais de uma habilidade sensitiva primitiva. Fora isso, não há mais nada que eu saiba. Anxiao tinha conhecimento muito limitado sobre a organização Acordo Sagrado nesta época. Portanto, simplesmente mencionar seu nome pode não só ser muito eficaz, mas também trazer-lhe mais problemas. Entendido, eu vou retransmitir suas informações. Eles se atrevem a atacar o homem da dinastia. Certamente vamos desenterrá-los e ensiná-los uma lição, disse Guzar com uma voz profunda. Anxiao acenou com a cabeça. Fazer a dinastia perseguir a Acordo Sagrado causaria ao menos alguns problemas. Com o poder das civilizações avançadas, eles podem realmente ser capazes de notar algo. Guzar reclamou por um tempo para desabafar sua raiva antes que ele finalmente se acalmasse. Ele dimensionou Anxiao e não pôde deixar de lhe dar um convite apaixonado. Black Star, eu sempre quis conhecê-lo. Venha para minha casa se tiver tempo. Nós vamos ter que saber mais sobre o outro. Haverá chances no futuro. Anxiao concordou com um sorriso enquanto estava bastante satisfeito em seu coração. O fato de que um poderoso rank transcendente veio ativamente a ele significava que suas habilidades de rede estavam finalmente atingindo seu auge. O grande mecânico An sabia quem era Guzar, ele era um rank transcendente direto da dinastia que estava posicionado na dimensão secundária. Antes disso, ele nunca tinha entrado em contato com ele, mas em suas memórias, esse cara parecia muito forte. Infelizmente, ele morreu muito cedo em sua vida anterior, antes da versão da Árvore do Mundo. Falando nisso, as dimensões secundárias foram uma das frentes de batalha durante a Guerra da Árvore do Mundo, e as batalhas lá foram tão sangrentas quanto no universo principal. Os laboratórios de pesquisa e os postos avançados das 3 civilizações universais foram quase todos destruídos. Comparado com o espaço-tempo estável do universo principal, as estranhas e imprevisíveis dimensões secundárias pareciam mais perigosas para muitos. Eles então conversaram por mais um tempo. A conversa foi bastante agradável, e ambos deram um ao outro uma boa impressão. Quando Anxiao desligou a chamada, o espaço ao lado dele se espalhou novamente. O anfitrião da energia misteriosa trouxe Ames e Ila de volta. Ele se virou e disse, você veio. Por que você não trouxe sua irmã? Não há necessidade de trazer Aurora para um lugar tão perigoso.
Se a habilidade dela for necessária, vou dizer a ela para transferir remotamente, explicou Ila. Ela então olhou em volta para a dimensão do submundo com curiosidade e dúvida. Vocês realmente não me enganaram, certo? Essa dimensão secundária é a herança dos primordiais? Deixe explicar-lhe ela mesma. Anxiao estalou os dedos. Onicelu apareceu novamente. Ela primeiro deu a Anxiao um sorriso que parecia significar que ela estava muito satisfeita com o quão eficiente ele era antes de puxar Ila de lado para falar com ela. Vendo isso, Anxiao disse a Ila, tudo bem, vá conversar com ela. Ames e eu partiremos por enquanto. Vou deixar um exército mecânico aqui. Notifique-me se alguma coisa mudar. De qualquer forma, você tem o traje mecânico rei. Diga-me se você estiver em perigo e eu vou apenas teletransportá-la de volta. Ila virou-se para olhar para ele, mas hesitou por um momento antes de acenar. Tudo bem, vá se divertir. Anxiao sorriu para ela. Ele disse ao anfitrião da energia misteriosa para levar os dois embora. Ele não estava preocupado com a segurança de Ila. Afinal, ela era uma rank transcendente. Além disso, seu exército estava com ela. Ela tinha força mais do que suficiente para se proteger nas dimensões secundárias. Olhando para a direção em que os dois desapareceram, emoções complicadas apareceram nos olhos de Ila. Havia alegria e decepção. Claro, ela ficou surpresa ao se deparar com a oportunidade de se tornar mais forte através da herança dos primordiais. No entanto, quando ela pensou no fato de que a promessa que o Black Star tinha feito para viajar com ela sozinha nas dimensões secundárias poderia ser eliminada por causa disso, ela estava um pouco desapontada. Embora ela nunca tenha falado sobre isso, ela realmente queria sair com o Black Star. A dimensão do vazio. Com um flash de luz vermelha, os dois apareceram no território de Kirkman em um instante. Como o negócio oficial sobre a partícula da luz sagrada e a dimensão do submundo estava completo, Anxiao planejava completar a missão do Marco, Conquistador do Vazio. Portanto, lembrando-se de sua promessa a Kirkman, ele correu de volta. No entanto, quando os dois olharam em volta, eles ficaram atordoados. A cidade flutuante de cristal do vazio que estava originalmente cheia de criaturas vazias estava agora vazia. O exército do vazio que estava estacionado lá tinha desaparecido. Isso é estranho. Onde é que eles foram? Treinamento de campo? Ames olhou em volta. Vamos perguntar a uma criatura do vazio sobre isso. Anxiao levou Ames ao palácio de Kirkman. Como esperado, havia de fato algumas criaturas do vazio sem capacidade de combate que foram deixadas para trás. Eles viram seu chefe convidar esses dois convidados antes, então eles se aproximaram deles. Onde Kirkman foi? Anxiao perguntou diretamente. Mestre levou o exército para a guerra. Eu não disse a ele para esperar até que voltamos? Ele não podia nem mesmo esperar por tão pouco tempo? Anxiao perguntou. A criatura do vazio disse com renúncia, e Kirkman não começou a guerra. Fomos invadidos por outro duque do vazio. Kirkman foi forçado a aceitar a luta. Dê-me as coordenadas do campo de batalha então. Anxiao estreitou os olhos e disse baixinho, parece que chegamos na hora certa. Ao mesmo tempo, em uma certa área da dimensão do vazio, dois enormes exércitos do vazio estavam lutando. No meio do campo de batalha, os dois duques do vazio dos dois lados estavam duelando. Um montou um jovem dragão do vazio, segurando um enorme escudo de cristal do vazio e uma espada longa negra. O outro montou um verme do vazio e segurou uma lança curta de cobre esverdeado em todos os seus 20 braços. Cada confronto de suas armas enviou uma onda de choque de energia azul e roxa. Uma enorme área ao seu redor estava vazia, se ninguém se atreveu a interferir no duelo entre dois duques do vazio. Quem usou uma espada era Kirkman, que estava em ligeira desvantagem na luta. Seu controle de energia do vazio não era tão bom quanto o do oponente, e sua energia não era tão forte. Ele estava se defendendo mais do que atacando. O inimigo que ele estava enfrentando era de fato seu arqui-inimigo, bem como o alvo da missão de Anxiao, Duque do Vazio Bagdora.
Como ambos eram criaturas do vazio e tinham alta resistência à energia do vazio, ataques de longo alcance tiveram efeitos muito limitados. Portanto, quando lutam contra um dos seus, a maioria das criaturas do vazio preferia batalhas a queima-roupa. Clank! Mais de 10 lanças curtas cortaram simultaneamente. Kirkman levantou o escudo às pressas para bloqueá-las. O confronto enviou vários anéis de ondas de choque enquanto competiam em poder. Você pode sentir a minha força melhorada? Você não é mais páreo para mim. Bagdora riu. Você matou outro Duque do Vazio. Kirkman ficou chocado e enfurecido. No seu nível, cada pequeno aumento de força era muito importante. Sua força só cresceria de repente quando devorassem alguém no mesmo nível que eles ou mais forte. Em todos esses anos, nenhum deles era claramente mais forte que o outro. Agora, no entanto, Bagdora era claramente mais forte. A única explicação era que ele tinha devorado o núcleo de outro Duque do Vazio. Um Duque do Vazio recém-nascido passou pelo meu território. Eu o transformei em minha energia. Este é o destino, e o destino dita que eu vou derrotá-lo. Droga! Kirkman estava com ciúmes. Por que nunca tenho essa sorte? As lanças curtas de Bagdora deixaram imagens posteriores para trás. Ele parecia estar ficando impaciente. Kirkman já era uma refeição muito nutritiva em seus olhos, e ele não podia esperar para comê-lo. Se eu comer você, eu vou ser capaz de me tornar um dos duques mais fortes. Não adianta resistir. Torne-se minha comida. Kirkman não conseguiu aguentar muito mais tempo. Seu exército também mostrava sinais de perda. Ele sabia que sua derrota era certa se isso continuar, então ele gritou furiosamente. Não conte com isso. Eu ainda tenho reforços. Então, o quê? Você acha que pode me assustar? Bagdora riu alto enquanto cortava uma pequena parte do corpo de Kirkman sem piedade. Eu vou comer seus chamados reforços também. Eu vou aceitá-los como seu presente para mim. Neste momento, Anxiao chegou à beira do campo de batalha através do hipersalto. Ouvindo isso, ele virou-se para olhar para este Duque do Vazio, e suas sobrancelhas se contorceu um pouco. Ele mandou uma mensagem telepática pública que cobriu instantaneamente todo o campo de batalha. Você quer tentar?